Um fator que transforma tumores malignos em benignos. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou um cientista e vamos embora para mais um vídeo desse quadro aqui do canal onde eu comento artigos novos, artigos super recentes, trazendo novidades da ciência para todos nós. Antes da gente começar, só avisar você que caso você escute barulhos de passarinhos aí na sua gravação saindo pelo meu microfone, é porque eu estou gravando de dia, hoje geralmente eu gravo os vídeos à noite. Então, se você escutar os passarinhos, curte aí o barulho dos passarinhos, se acalme para deixar a ciência entrar no seu coração. Tá bom? Então bora pro estudo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar seu like, de deixar comentário, fazer todo o combo youtuber aí que você já sabe que tem que fazer. Vamos embora pro estudo. Um fator que pode transformar tumores malignos em benignos, como eu falei na chamada desse vídeo, né? Já pensou se você pudesse transformar um tumor maligno em benigno? Bom, isso é exatamente o que os cientistas lá do Instituto Santana de Pesquisa do Câncer em Crianças, juntamente com os seus colegas da Universidade Médica de Viena e da Universidade de Viena, descobriram e publicaram na revista Nature Communications. Tá, Gui, você falou sobre transformar um tumor maligno em benigno, mas qual tumor? Nesse estudo, os cientistas estudaram tumores conhecidos como neuroblastomas. O neuroblastoma é uma neoplasia que aparece no sistema nervoso, principalmente em crianças na primeira infância. Ele pode ser um tumor intraabdominal, ou seja, que aparece dentro do abdômen, mas ele também pode aparecer no tórax, pode aparecer no pescoço e raramente, algumas vezes, pode também aparecer no sistema nervoso central. Tá, Gui, entendi o que é um neuroblastoma, mas você falou que ele é uma neoplasia e essa é outra palavrona que eu não sei muito bem. Então vamos lá, o que é uma neoplasia? Quando a gente pensa num tumor, a gente está falando do aumento de volume numa certa região do corpo, que acontece em alguma região do corpo. E aí quando esse tumor acontece por um crescimento do número de células fora do normal, ele é chamado de neoplasia. Mas se esse crescimento de células é desordenado, descontrolado, começa a invadir outros tecidos e outros órgãos, aí nós temos uma neoplasia maligna, um tumor maligno. Então nós temos de fato um câncer. Tá, mas por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Porque os cientistas, na busca de combater o neuroblastoma, tiveram a ideia de observar as diferenças entre o neuroblastoma maligno e o neuroblastoma benigno. O que é uma excelente ideia, certo? Porque se ambos são neuroblastomas, o que então estaria freando os neuroblastomas benignos de crescerem desordenadamente e se tornarem neuroblastomas malignos? E foi a partir dessa pergunta que os cientistas observaram que, diferentemente dos neuroblastomas malignos, os neuroblastomas benignos tinham ao redor das células tumorais um conjunto, muitas células extremamente interessantes chamadas células de Schwann. As células de Schwann são células neurogliais do sistema nervoso periférico. Elas formam as chamadas bainhas de mielina dos axônios periféricos. Tá, Gui, calma, tem muita palavra difícil aí no meio, vamos com calma. Você muito provavelmente já deve ter visto uma imagem de um neurônio, que são as células que compõem o nosso sistema nervoso. Então o neurônio tem uma parte mais espaçada, uma parte maior que é o corpo do neurônio, que tem lá uns bracinhos saindo dali que são os dendritos, e daí desse corpo sai como se fosse um fio bem comprido, bem longo, que é o axônio do neurônio. E não é que esse axônio só se parece com um fio, não. A ideia dele, da ação dele, também é mais ou menos de um fio condutor, né? Os neurônios disparam estímulos nervosos que vão sendo comunicados, que vão se espalhando pelo nosso corpo para controlar as nossas ações, controlar tudo que o nosso corpo faz. E esses impulsos nervosos conduzidos pelos neurônios são basicamente impulsos elétricos. E assim como um fio elétrico aí na sua casa que leva a energia para diferentes partes da sua casa, ou aqueles fios que a gente vê no poste trazendo energia para as nossas casas, precisam estar encapados para conduzir melhor essa energia até o lugar onde ela tem que ser conduzida, os nossos neurônios também precisam estar encapados. E no nosso sistema nervoso, quem faz esse trabalho de encapar os neurônios aí, ou de quase de uma fita isolante nos neurônios, são as bainhas de mielina, que são produzidas lá e têm o seu desenvolvimento relacionado com as células de Schwann. Então, basicamente, as células de Schwann são responsáveis aí por encapar os axônios dos nossos neurônios para deixar o estímulo nervoso ser conduzido da melhor maneira possível para onde ele tem que ir e fazer com que nós tenhamos as nossas atividades corporais acontecendo perfeitamente. Mas, além disso, essas células também protegem e reparam as células nervosas do nosso sistema nervoso, os nossos neurônios. E o que é extremamente interessante aqui hoje é que os resultados desse novo estudo indicam que pode ser que as células de Schwann
tenham um papel nas células tumorais do neuroblastoma, fazendo com que elas amadureçam, ou seja, envelheçam mais rápido, fazendo com que elas parem de se dividir descontroladamente. Ou seja, eles começaram a observar que os tumores benignos não teriam esse crescimento descontrolado por causa dessa diferença de uma presença grande das células de Schwann. E os cientistas não pararam por aí não. Eles observando que tinha essa diferença, eles queriam entender de onde que ela estava vindo, o que essas células de Schwann estavam produzindo que poderia explicar esse interrompimento aí desse crescimento desordenado. E aí eles descobriram que esse crescimento desordenado dos tumores, dos neuroblastomas, poderia ser interrompido por uma molécula produzida pelas células de Schwann, chamada de EGFL8. Isso é só uma sigla para Epidermal Growth Factor Like 8, EGFL8. Os cientistas costumam fazer isso com moléculas. Pegam um nome grandão e abreviam com uma sigla lá. E aí, como explicaram duas das pesquisadoras do estudo, a Sabine e a Tamara, parece que eu sou super íntimos delas, né? Mas enfim, tem o sobrenome delas aqui que é muito difícil falar. Em culturas de células, demonstramos que as células de Schwann, assim como suas moléculas sinalizadoras secretadas, como o EGFL8, exercem efeitos antitumorais, mesmo em células de neuroblastomas agressivas. Assim, podemos explorar um processo que ocorre naturalmente nos neuroblastomas benignos para interromper os malignos. E não foram só achados em culturinhas de células lá não, que estão super distantes dos humanos. Além dos achados nas culturas, os resultados do estudo também mostraram que níveis mais elevados de EGFL8 foram associados a melhores taxas de sobrevida em pacientes com neuroblastoma. Importante lembrar do que eu disse no vídeo anterior, nós temos aqui uma associação, não necessariamente uma relação de causa e de efeito, mas é algo que já aponta um caminho. E o caminho mostrando que, olha, quando o EGFL8 está mais elevado em pacientes com neuroblastomas, parece que a taxa de sobrevida, o tempo que eles ficam vivos, é maior. O que faria todo sentido a partir de todos esses resultados que a gente estava discutindo até agora, certo? E como se não bastasse o estudo descrever pela primeira vez a função dessa molécula sinalizadora produzida pelas células de Schwann, o estudo também demonstrou efeitos dessa sinalização não apenas nos tumores, mas também em fibras nervosas lesadas. Os pesquisadores observaram que as células de Schwann que estão ali presentes nos neuroblastomas benignos são semelhantes, são parecidas com as células de Schwann que ajudam na cura, na recuperação de nervos periféricos que estão lesados. E aí, como disse brilhantemente a nossa querida amiga cientista Tamara, é incrível que descobrimos uma molécula sinalizadora que desempenha um papel tanto no desenvolvimento tumoral de neuroblastomas benignos, quanto na regeneração de nervos lesados. Como o EGFL8 estimula a formação de extensões das células nervosas, pode ser de grande importância para o tratamento de fibras nervosas lesadas. Tá, eu sei, tudo isso é incrível, eu já imagino o que tá aí passando nessa sua cabecinha muito criativa. Ô, Doug, então a gente descobriu a cura pro neuroblastoma? Calma, muita calma nessa hora. Apesar sim de ser um grande estudo com descobertas, com achados incríveis, esses achados ainda são bastante iniciais e muitos estudos ainda precisam ser feitos para chegar nesse nível de acharmos uma cura para o neuroblastoma. É claro que o EGFL8 e outras moléculas produzidas pelas células de Schwann podem começar a serem pensadas como possíveis estratégias no futuro a serem utilizadas no tratamento de neuroblastomas e de lesões nervosas. Mas como os próprios pesquisadores do estudo disseram, ainda há um longo caminho a percorrer antes que essas descobertas cheguem aos pacientes. Mas agora, nós lançamos as bases para dar os próximos passos. E é muito legal os pesquisadores falarem isso, porque afinal é assim que a ciência é construída. Tijolinho por tijolinho, achado por achado, descoberta por descoberta, estudo por estudo, construindo essa ciência tão incrível que a gente vê todo dia e que ajuda tanto a nossa vida no mundo inteiro. Bom, meus queridos amantes de células de Schwann, agora que você sabe o que é uma célula de Schwann, tenho certeza que você se apaixonou por ela. Esse foi mais um vídeo onde a gente comentou mais um artigo novo, lembrando que esses artigos estão disponíveis lá na plataforma Eureka Alert, uma plataforma incrível que traz estudos das mais diferentes áreas que você pode acessar, conhecer estudos novos, estudos fresquinhos, para você estar sempre ligado o que está saindo na ciência. Não esquece também que esse é só um comentário breve do estudo, que não substitui a leitura do artigo, que está disponível aqui o link para vocês na descrição desse vídeo. E como sempre, se você tem alguma sugestão de estudo, deixa aí nos comentários, que quem sabe numa próxima eu não estou comentando o estudo que você sugeriu. E é isso aí,
Até uma próxima. Células de Schwann, não esqueçam, células incríveis que vão ajudar muito na nossa vida. Tchau!